Olá, nós vamos falar sobre a aula 12, o artigo Modos de Governança de Rede, Estrutura, Gerenciamento e Efetividade. Os autores são Kate Purvan, da Universidade do Arizona, e Patrick Keynes, da University of Berkeley. Nós somos os alunos de Relações Interorganizacionais do doutorado em Administração da Unicinos, Claudio Honor Oliveira Gomes Júnior e Karina Mansur. O objetivo do artigo é examinar a governança de redes organizacionais e o impacto na eficácia da rede, além de trazer tensões e proposições. Ao final, a evolução da governança é explorada. Na introdução, o artigo traz que as redes têm sido amplamente reconhecidas por estudiosos e profissionais como uma importante forma de governança multiorganizacional, porém ainda existe uma discrepância considerável entre as redes de aclamação e atenção recebidas e o reconhecimento que temos sobre o funcionamento geral das redes. Na contextualização, entender o funcionamento das redes é importante, pois só então podemos entender melhor por que as redes produzem certos resultados. O tema do artigo aborda estas questões e concentra-se em o papel crítico da governança da rede e seu impacto na eficácia da rede. A problemática traz que reconhecemos que o estudo da efetividade tem sido problemático no nível organizacional e na rede, especialmente em relação à questão-chave eficácia para quem. Embora as redes tenham sido estudadas de várias perspectivas, surpreendentemente pouca atenção foi dada à governança de redes organizacionais inteiras. Organização versus governança em rede. A governança nas empresas concentra-se no papel dos conselhos de administração, na representação e proteção dos interesses dos acionistas. Nas organizações sem fins lucrativos, concentra-se em representar e proteger os interesses dos membros da comunidade ou outros constituintes politicamente importantes. Na gestão pública, refere-se aos papéis de financiamento e supervisão de agências governamentais, especialmente no que diz respeito às atividades de organizações privadas que foram contratadas para fornecer serviços públicos. A partir de agora, nós vamos falar sobre governanças nas redes. Imperativo legal: redes são compostas por organizações autônomas, por isso, o imperativo legal da governança simplesmente não está presente como nas organizações. Ações coletivas: é necessária alguma forma de governança para garantir que os participantes se envolvam em ações coletivas e de apoio mútuo. Conflitos: os conflitos devem ser resolvidos e que os recursos de redes sejam adquiridos e utilizados de maneira eficiente e eficaz. Interações são distintas das ligações operacionais. Embora todas as redes compreendam uma variedade de interações entre os participantes, o foco na governança envolve o uso de instituições e estruturas de autoridades e colaboração para alocar recursos e coordenar e controlar a ação conjunta em toda a rede. Resultado: como resultado, não houve uma teoria sobre várias formas de governanças existentes, a justificativa para a adoção de uma forma versus outra e o impacto de cada forma nos resultados da rede. Resultados multiorganizacionais. Embora as redes direcionadas a objetivos não ocorram com frequência, elas se tornaram extremamente importantes como mecanismos formais para alcançar resultados multiorganizacionais, especialmente nos setores públicos e sem fins lucrativos, onde é frequentemente necessária uma ação coletiva para a solução de problemas. Sem benefícios. Embora a governança de rede possa ser uma questão legal, como ocorre com a governança organizacional, argumentamos que é uma imperfeição crítica. Diferentemente das organizações, as redes devem ser governadas sem o benefício da hierarquia ou propriedade. Nós vamos abordar agora as formas de governança de redes. Governança de rede pode ser categorizada em duas dimensões diferentes: administrada pelas empresas que a compõem, compartilhada, toda a organização interagiria com todas as outras organizações para governar a rede, resultando em uma forma densa e altamente descentralizada. Administração por uma organização única, intermediada. Intermediada por uma organização de rede líder, uma organização pode assumir algumas das principais atividades de governança, enquanto deixa outras para os membros da rede, ou intermediada por uma organização administrativa de rede. Em alguns casos, as redes intermediadas podem ser governadas externamente por uma organização administrativa de rede, que pode ser estabelecido voluntariamente pelos membros da rede ou gerenciado como parte do processo de formação da rede, chamada NOW. Neste caso, o Conselho aborda questões de rede de nível estratégico, deixando as decisões operacionais para a líder. As 4 contingências estruturais. Para a adoção bem-sucedida de uma forma específica de governança, a proposta é que seja baseada em 4 contingências estruturais e relacionais. Confiança. A confiança pode ser explicada como um aspecto de um relacionamento que reflete
a disposição de aceitar a vulnerabilidade com base em expectativas positivas sobre as intenções ou comportamentos de outras pessoas. Ela pode ser marginalmente distribuída, amplamente distribuída. Foco na confiança na governança compartilhada, a confiança cria laços com densidade alta. Tamanho. À medida que o número de organizações participantes de uma rede cresce, o número de possíveis relacionamentos aumenta exponencialmente. Sob tais condições, a governança se torna extremamente complexa. O foco do tamanho na governança compartilhada se torna ineficiente, se torna eficaz em redes com governança intermediada por uma das organizações ou por uma organização administrativa de rede. Consenso da meta. O argumento geral é que o consenso em metas e a similaridade de domínio permitem que os participantes da organização tenham um desempenho melhor do que quando há conflito, embora o conflito também possa ser estimulante na inovação. Foco do consenso da meta. Quando não há consenso moderado, a forma mais adequada de governança é a intermediada. Quando não há consenso, não existe modelo ideal. Natureza da tarefa. Atender os clientes com mais eficiência, atrair mais recursos e resolver problemas complexos são alguns dos motivos para ter competências em nível da rede. Neste caso, 2 problemas são críticos, sendo a natureza da tarefa que está sendo executada pelos membros da rede e, segundo, que demandas as necessidades externas estão sendo enfrentadas pela rede. Se a tarefa da rede é uma que exige interdependência significativa entre os membros, será grande a necessidade de habilidades de coordenação no nível da rede e competências específicas da tarefa. O foco da natureza da tarefa a governança compartilhada não terá efetividade caso as tarefas interdependentes forem altas. Por outro lado, são precisamente essas condições de tarefa que favorecem os modelos de organização líder ou não, governança administrada externamente, como o grau alto de competência para a resolução de conflitos. Com base nesses argumentos gerais, o artigo oferece as seguintes proposições que resumem as relações propostas entre os 4 fatores de contingência. Proposição 1. Quanto maior a inconsistência entre fatores críticos de contingência e uma forma específica de governança, é provável que essa forma específica seja eficaz, levando seja para a eficácia geral da rede de solução ou mudança na forma de governança. Proposição 2. A governança compartilhada da rede será mais eficaz quando a confiança for amplamente compartilhada entre os participantes da rede e quando houver relativamente poucos participantes na rede, quando o consenso de objetivos no nível da rede for alto e quando a necessidade das competências no nível da rede são baixas. Proposição 3. A governança da rede da organização líder será mais eficaz quando a confiança for compartilhada de maneira restrita entre os participantes da rede, quando houver um número relativamente moderado de participantes na rede, quando o consenso de metas no nível da rede for moderadamente baixo e quando a necessidade de competências no nível da rede for moderada. Proposição 4. A governança da rede NOW será mais eficaz quando a confiança for moderada e amplamente compartilhada entre os participantes da rede, quando houver um número moderado de participantes da rede, quando o consenso de metas no nível da rede for moderadamente alto e quando a necessidade de competências em nível de rede é alta. Governança e as tensões. Com base nas tensões levantadas, 3 proposições podem ser desenvolvidas, descrevendo o tipo de tensão e a proposição. Tensão 1. Necessidade de eficiência administrativa e a tomada de decisão inclusiva. Proposição 5. Nas redes de governança compartilhada, a tensão favorece a inclusão. Nas redes governadas por organizações líderes, a tensão favorece a eficiência. E nas redes governadas por terceiros, a tensão será mais equilibrada, mas favorecerá a eficiência. Tensão 2. Legitimidade interna versus externa. Proposição 6. Redes de governança não compartilhada, a tensão favorecerá a legitimidade interna. Nas redes governadas pela organização líder, a tensão favorecerá a legitimidade externa. E nas redes governadas pela não, 2 lados da tensão serão abordados, mas de maneira sequencial. Tensão 3. Flexibilidade versus estabilidade. Proposição 7. Nas redes de governança compartilhada, a tensão favorece a flexibilidade. Nas redes governadas por NOW e pela organização líder, a tensão favorecerá a estabilidade. Evolução da governança de rede. A mudança na governança de rede não é inevitável, e entender a mudança é fundamental para definir o modelo de governança a ser adotado para ter sucesso. Com o sucesso da administração compartilhada, novos participantes se integram à rede.
necessidades de competência no nível de rede são exigidos e uma possível mudança na governança da rede acontece. Geralmente passa para uma governança intermediada. Quando a governança se estabelece como organização líder ou por uma empresa externa, a evolução para a governança compartilhada é improvável. Proposição 8. A evolução da governança compartilhada para qualquer forma intermediada é mais provável que a evolução da forma intermediada para a governança compartilhada. Uma vez estabelecida, a evolução de uma não para outra forma é improvável. Conclusões. O artigo contribuiu para exame e discussão da governança de redes organizacionais, oferecendo uma justificativa para o estudo dessa compreensão. Além das 3 formas de governança, o artigo apresentou características básicas de cada forma de governança, descrevendo uma série de componentes críticos de contingência, discutindo as tensões inerentes a cada forma e como essas tensões podem ser gerenciadas em um contexto de rede, e explorando a evolução da governança de rede de uma forma para outra. Mostrou que o foco nos resultados da rede e sua governança e tensões são fundamentais para explicarem o sucesso da rede. O gerenciamento eficaz da rede exige que seja necessário reconhecer e responder às demandas internas e externas da rede. A gestão da rede é fundamental e deve ser tratada com profundidade. Limitações. Apesar do artigo apresentar uma abordagem teórica, há muito a ser feito como construir e testar a teoria relacionada às atividades, estruturas e resultados no nível de rede. Também devem ser realizadas pesquisas sobre a interação entre governança e interações operacionais. Foi discutida a evolução da rede de uma maneira geral, mas a pesquisa empírica e o pensamento adicional são necessários. Embora o artigo tenha focado principalmente em explicar o impacto da forma de governança na eficiência e eficácia da rede, a pesquisa e a teorização adicional sobre governança de rede podem ir além disso, abordando a eficácia como uma variável multidimensional.